Mariana, qual a avaliação que você faz como jornalista, também professora universitária, desse quadro, esse cenário político atual, nacionalmente falando, dessa crise política que agora está em xeque aí a presidente da República, Dilma Rousseff, podendo ser impedida de governar, um possível golpe no país, podendo voltar o PMDB, PSDB unidos, governando o Brasil. Qual a avaliação que Mariana faz desse quadro político? Olha, a avaliação primeira é uma sensação de angústia, de, sei lá, até mesmo de tragédia. Nós que vivemos, né, período da ditadura militar, nós que vivemos o período, por exemplo, do governo do PSDB, inclusive já na universidade, nós sabemos o tratamento que essas concepções de governo têm para com a sociedade, para com os serviços públicos. O próprio Michel Temer já vem anunciando que, se confirmando, né, o impeachment, o impedimento da presidenta Dilma, qual é a proposta dele de governo. Né? Quem serão os seus ministros? Inclusive, o ministro da Ciência e Tecnologia está sendo apontado um pastor evangélico, um deputado que é pastor evangélico da linha mais reacionária, mais fundamentalista. Ou seja, é preocupante esse quadro, sobretudo porque, subsidiando e dando sentido a tudo isso, tem toda uma articulação até mesmo criminosa. Porque não existe respaldo legal para impeachment, não existe crime de responsabilidade fiscal da presidenta, mas existe uma articulação política de grupos reacionários, conservadores, fascistas, né, machistas, preconceituosos, que tentam pôr fim a todo um processo de conquistas que a sociedade brasileira foi obtendo e ameaçando retrocessos. Né? A gente está vendo, a cada dia, se ressuscitando, se resgatando, se reeditando, por exemplo, projetos para o fim do 13º, fim de férias remuneradas, redução das férias, de período de férias, redução de licenças, maternidade, paternidade. Ou seja, isso é muito preocupante, porque necessariamente a gente não só vai viver uma ditadura no país se formos um golpe militar. Essa ditadura pode ser uma ditadura civil, e ela pode ser bem mais violenta do que uma ditadura militar. Ela pode ser bem mais agressiva e bem mais ofensiva a direitos constitucionais, bem mais ofensiva aos direitos sociais de trabalhadores, porque, com todas as deficiências que tivemos a partir do governo Lula, mas é inegável os avanços sociais que o país teve. E não sou eu que estou dizendo. Isso são comprovações de entidades internacionais, como a Organização das Nações Unidas, né, o Unicef, que é um órgão das Nações Unidas que cuida da infância, que comprova que o Brasil conseguiu, a partir do governo Lula, erradicar praticamente a mortalidade infantil no nosso país. O Brasil conseguiu tirar o país do quadro da fome. Hoje, praticamente, não se morre mais de fome nesse país. E nós sabemos, nós vivemos numa região, que é a região semiárida, que está passando por um processo de secas prolongadas, 4 anos de um ciclo de secas. Nós não registramos, nesse período, nenhum saque, nós não registramos nenhuma notícia, mesmo dessa mídia perniciosa, maliciosa e tendenciosa, de denúncia de alguém comendo calango, comendo rato ou morrendo de fome. O que mudou? A seca não provoca mais fome? Provoca. A questão é que a fome e a seca passam a ser tratados como problemas políticos e resolvidos com soluções políticas. Programas sociais, seguro-safra, Bolsa Família, tudo isso que vai favorecer com que a população não viva mais nessa miséria. Então, isso incomoda. Isso preocupa e isso mexe com interesses. E é claro que esses interesses estão se articulando.